Do PSDB. Na tribuna, a vereadora Tatiane Freixo. Bom dia, presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos assistem através das redes sociais da TV Câmara Caxias ou do canal oficial de TV. Bom, hoje eu tenho um convite importante, um convite muito especial para fazer a toda a comunidade, né? Uma parceria, uma ação da Comissão de Acessibilidade, da Frente do Autismo, que é o adesivaço da gentileza. Isso mesmo, né? Nós estaremos, então, no dia 15 de junho, sábado pela manhã, das 9 até o meio-dia, na Praça Dante Alighieri, né? Vou pedir para o pessoal mostrar o adesivo que será distribuído para a população. Então a gente convida quem tem filhos, né, quem tem pessoas com transtorno do espectro autista, que estejam presentes, né, que venham adesivar seu veículo. A gente sabe, né, que muitas vezes uma buzina, né, uma situação de iluminação, até mesmo uma abordagem que não seja feita de forma adequada para aquelas pessoas que trabalham, né, e para aquelas pessoas que convivem com TEA, pode desorganizar, pode gerar uma crise nessa criança, nesse adolescente, enfim, e gerar vários transtornos, né? Então a gente reforça o convite das 9 da manhã ao meio-dia na Praça Dante Alighieri. Estaremos fazendo esse adesivaço e convidamos toda a comunidade, né, para que esteja presente. Essa ação, então, né, é uma parceria, Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, Câmara de Vereadores, Comissão de Acessibilidade, da qual a gente lutou para criar uma comissão permanente. Isso foi um avanço importantíssimo. Eu tenho certeza de que muitas políticas públicas, muitas discussões importantes, relevantes e, principalmente, o protagonismo que a pessoa com deficiência precisa estará aqui nesta Câmara, independente de quais vereadores, né, assumam o mandato, nós teremos sim uma comissão permanente para debater esses assuntos e, claro, a nossa frente parlamentar, né, em defesa e conscientização dos direitos dos autistas, que estará presente também. Então fica esse convite para que todos estejam conosco dia 15 de junho, sábado pela manhã, das 9 às 12 horas. Existe uma previsão, né, de chuva intensa para esse final de semana, estamos acompanhando isso, estamos preocupados, o governo estadual já lançou alertas para todas as prefeituras e claro que nas próximas horas, né, isso vai se concretizar, a gente vai ter dados mais precisos. Então, claro, se chover, né, no final de semana, como há previsão, fica transferido para o sábado seguinte. Essa é uma informação importante para a comunidade. Claro que a gente vai estar reforçando os alertas, né? Então, a comunidade precisa estar atenta, porque sim, há uma previsão de chuva intensa, né, com bastante volume de água. Eu quero aqui também restabelecer a verdade com relação a uma fala da colega vereadora Rose Frigeri, que trouxe ontem, né, uma situação de que o município não estaria cadastrando, né, as famílias, de que as pessoas não conseguiriam acessar o auxílio reconstrução e, na verdade, a gente fez o levantamento e hoje eu trago aqui, né, o município de Caxias do Sul já cadastrou mais de 450 famílias. No entanto, a liberação deste auxílio reconstrução no valor de R$ 5.100, ele depende do governo federal. Então, já foi feita a etapa necessária para que essas pessoas fossem avaliadas, mas quem de fato vai liberar os recursos é o governo federal. Então, deixar isso claro, Caxias do Sul já fez o cadastro. Não fomos ainda contemplados, mas estamos na expectativa e esperança que sejamos, né? Afinal de contas, todos os trâmites burocráticos que eram necessários, ação da Defesa Civil, dos bombeiros, já foram realizadas. E também trazer uma informação importante que tem relação, né, com o que o meu colega vereador trouxe ontem também, a respeito da Unidade Básica de Saúde do Parque Oásis, do Centenário, né? A Secretaria de Saúde fez um encontro, chamou as lideranças, orientou, as pessoas não ficarão sem atendimento, mas sim a UBS Centenário, ela teve uma situação, né, muito grave por conta das fortes chuvas, teve que ser interditada, não foi algo que a secretária ou o prefeito acordou hoje com vontade e vou fechar essa UBS, né, para não dar atendimento às pessoas. Não, é uma necessidade levantada por laudos técnicos
que esta UBS não oferece condições de segurança para atendimento das pessoas. Portanto, é prioridade e prerrogativa do prefeito zelar pelo bem-estar do munícipe. Então, sim, essa UBS ela não estará atendendo a UBS Centenário. No entanto, já teve uma conversa com as lideranças, com a comunidade, toda a equipe do Centenário estará atendendo no Fátima Baixo, mesma equipe, mesmos médicos, enfermeiros. Uma notícia importante também, né? Existe o projeto já está feito e foi para a Secretaria de Obras, que é a UBS Caminho do Meio, uma nova UBS para atender aquela região. E cabe salientar também que a UBS Parque Oásis, ela estará reinaugurando até o final do mês. Então, uma UBS que foi totalmente reformada, uma UBS que foi ampliada e que conseguirá dar um atendimento ainda mais qualificado para a população. Então, esses são alguns temas que eu queria trazer na data de hoje. E acho muito importante que a gente esteja assim, trazendo informações, né, para a população, orientando, buscando. E fico muito feliz em ver que tem coisas boas acontecendo, muitas coisas boas, como foi ontem, né, a inauguração, a assinatura do Parque Rural, que vai trazer, né, um local muito importante para a comunidade, que vai mobilizar, vai fomentar a economia daquela região. Tenho certeza que coisas muito boas estão acontecendo. Seu à parte, vereadora. Passo a condução dos trabalhos rapidinho aqui para o meu primeiro vice-presidente. Vereadora Tatiane, só queria ainda no seu primeiro assunto fazer uma referência. Que linda essa ação, né? Do adesivaço, que coisa bonita, como é importante a nossa casa tão envolvida sempre. Que orgulho que dá, né? A gente ver essa iniciativa, de ver esse logo da casa, de saber que a Frente Parlamentar, que a Comissão da Acessibilidade trabalham efetivamente, tem trabalhado tanto para isso, né? Eu fico feliz também como presidente da Câmara, a gente tem uma ligação muito próxima, que coisa boa e fácil, né? Com a Comissão de Acessibilidade, que nos trouxe algumas demandas importantes, que o vereador Camilo já anunciou aqui, que foi uma sugestão e que a casa prontamente atendeu, né? Que nós temos já uma cadeira de rodas a mais, uma cadeira um pouco maior, que pode ser para uma gestante, que pode ser para uma pessoa obesa. A gente tem aquelas últimas cadeiras para os vereadores que ainda não viram e a comunidade que não sabe. Algumas últimas cadeiras aqui no plenário a gente também alterou, né? Ampliou para que fiquem cadeiras que possam atender as pessoas obesas também. E eu queria anunciar em primeira mão, a gente não tinha conversado sobre isso, mas como a senhora está falando sobre a questão do autismo, que nós, a mesa diretora, e eu já propus e já encaminhei, e a direção geral já está atrás, e os servidores da casa também, de orçamentos, porque nós teremos à disposição aqui na casa também os protetores auriculares, né, os protetores auditivos, os abafadores para as pessoas que têm autismo, que venham nos visitar e que tenham também essa possibilidade aqui na casa. Já estamos encaminhando, viabilizando, vendo orçamentos, porque a nossa casa precisa se tornar cada vez mais uma casa acessível, receptiva e de braços abertos para todos. Nesse sábado, se acontecer, eu não consigo estar porque estarei em Porto Alegre, mas no caso de chuva, na próxima, eu com certeza quero participar também. Obrigada. Seu à parte, vereador Cadore. Vereadora Tatiane, o autismo realmente está tomando corpo. Esses dias eu estive na inauguração da Casa Semente pela Unimed, que vai acolher 200 crianças, pessoas que têm autismo, e eu disse naquele momento que nós temos que fazer esse movimento geral. E o adesivaço que vai ser feito na Praça Dante, nesse sábado, ele vem contribuir e aumentar essa visibilidade e esse respeito ao autista. Eu assisti um jogo de futebol na semana passada, acho que foi em Curitiba, em que as crianças entraram com o jogador, crianças com autismo, e o estádio ficou em silêncio, em respeito ao barulho que o autista percebe e sente com maior sensibilidade. Então são gestos desse tipo que nós vamos tornar, respeitar cada vez mais o autismo, o autista, que é uma deficiência e que merece e tem o nosso respeito e tem que ter o respeito do particular e do público também. Abraço. Obrigada, vereador Cadore. Então, reforçando, né, aquelas famílias que querem este adesivo, podem procurar a comissão da pessoa, né, com deficiência, a comissão de acessibilidade, podem procurar a Frente Parlamentar,
Mas a gente convida, reforça, né, para que estejam neste sábado pela manhã, das 9 da manhã até o meio-dia, indo com seus carros para que a gente faça essa ação de forma conjunta. Tenho certeza que vai ser uma ação propositiva e muito bacana. Era isso, muito obrigada.